Adoração é o cerne, o âmago de tudo que fazemos. Adoração é a doxologia das nossas vidas. Vivemos para a glória. Você hoje está aqui para a glória de alguém ou de si mesmo. A palavra doxologia vem de duas palavras no grego. Doxa significa glória, logos significa palavra, ou neste contexto, palavrear. Então, doxologia é uma palavra ou expressão de glória. Nós, ao iniciar a falar sobre isso em Êxodo, nós citamos Romanos 11:36. Romanos 11:36 é uma doxologia. Escuta aí. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Isto é uma doxologia. Talvez você lembre de outra doxologia, 1 Coríntios 10:35. Provavelmente você decorou este versículo em outra tradução, no NAA. Nos lembra que a nossa vida é uma doxologia. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Agora é interessante que em 1 Coríntios 10, e isso não é nosso texto hoje, mas 1 Coríntios 10, este fazer tudo para a glória de Deus é a solução que Paulo oferece para não viver ofendido ou ofendendo seus irmãos em Cristo. É a receita que trata da ofensa. Viver para a glória de Deus. Doxologia, mas a gente percebe de 1 Coríntios 10:35 que doxologia é mais do que um falar. Se eu posso glorificar a Deus com meu comer, com meu beber ou qualquer outra coisa, viver de forma doxológica ou entender que nosso agir também acompanha nossa adoração, faz parte, é chave para entender as nossas vidas. Podemos observar a doxologia de forma negativa no pecado. Pecamos também por motivos de glória, embora motivos equivocados. Quando Adão e Eva no jardim de Éden deixaram de confiar no Senhor e comeram do fruto proibido, eles tomaram essa decisão buscando agradar ou glorificar a si mesmo. Queriam fazer o que eles entenderam que era bom para si, a custo de obedecer aquilo que Deus o Criador havia ordenado eles a fazer. Então, eles viveram com este intuito doxológico: eu vou buscar a glória para mim mesmo. O rei Davi, negligenciando sua responsabilidade de liderar o seu exército na batalha, saiu no terraço, viu ali a mulher bonita tomando banho, desejou ela e então pensou na glória dos seus próprios desejos e adulterou-se com ela. Rei Davi provou que a carne não tem limite do mal que é capaz de produzir quando buscamos glorificar ou gloriar a carne. Ananias e Safira, no livro de Atos, mentiram sobre sua oferta para a igreja. Ninguém havia ordenado a venda de propriedades. Os irmãos fizeram isso porque estavam vivendo para a glória de Deus. Mas nenhum apóstolo havia dito: a partir de agora todos os seus bens pertencem à igreja. Ninguém falou isso.
Por que eles, como casal, combinaram a mentir sobre a venda da sua propriedade? Será que eles não estavam buscando glória para si mesmo nos olhos dos irmãos da igreja que estavam vendo isso? Então é sempre uma questão de glória. Sempre é uma questão de glória. Seja uma mentira ou adultério, a cobiça, a avareza, tudo isso acontece porque estamos buscando glória, queremos glória. Agora, crianças que não subiram para a sala, quando vocês desobedecem seus pais, vocês estão querendo honrar a si mesmo e não honrar seus pais. É uma questão de glória no seu próprio coração, de querer aquilo que agrada a si mesmo e não aquilo que agrada a seus pais. Se Deus tem lhe dado, crianças, pais que te corrigem, que te orientam, então você tem motivo de dar graças a Deus, de agradecer a Deus, porque Ele tem dado para você uma grande bênção que vai servir para a sua vida pelo resto da sua vida. O pai que corrige, a mãe que corrige, é a mãe que ama você e quer o seu bem. Ted Tripp disse que em toda a criação, os seres humanos, nós somos singularmente projetados para a adoração. Nós, entre toda a criação, seres humanos, singularmente projetados para a adoração, não conseguimos não adorar. Ted Tripp falou isso em relação à criação dos filhos. Isso é uma dica para os pais também, porque quando entendemos que nossos filhos estão buscando glória para si, que a sua desobediência é uma busca por glória desordenada, então temos condições também, como pais, de ajudá-los de fato, e não só ficar ameaçando ou gritando com eles. O salmista estava nos alertando sobre isso quando ele escreveu em Salmo 139: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Ele fala assim, ele escreve assim, porque a adoração começa no coração, não é na boca que adoramos, começa no coração. Coração é onde Deus senta ou não no trono da nossa vida. Por isso que a oração termina com o salmista dizendo: prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Versos 23 e 24. A glória parte do nosso coração. Por isso que o salmista pede para Deus sondar. Que é bom desconfiarmos do nosso coração, pois podemos fazer a coisa mais santa, podemos estar até mesmo fazendo a coisa mais religiosa que existe, podemos estar aqui, agora, mas não para a glória de Deus, mas para a glória de alguém, ou para agradar alguém, para aparecer, ou talvez para suavizar uma consciência pesada. Alguns vêm para um culto como este, achando que então Deus pode entregar o que eles mesmos estão buscando. Eu fui no culto, então Deus faz para mim aquilo que eu quero. Então cantam, oram, escutam, gritam, ofertam, tudo querendo que Deus fizesse algo para si, mas sem nenhuma intenção de render ao soberano. Não é? Então esta é a questão de doxologia.
Faremos para a glória de quem? Estamos aqui para a glória de quem? Por isso que nós estamos estudando Êxodo. Precisamos lembrar o que Deus fez no livro de Êxodo. Ao ver Egito em ruína, que começaremos a ver isso hoje, ver como que Egito foi para ruína sem nenhum soldado, nenhuma bomba, nenhum cavalo na batalha. Precisamos ver a glória de Deus para podermos adorá-lo como Ele é. Precisamos cultivar em nosso coração uma adoração verdadeira, amados. Precisamos dizer a Deus: eu não sou, mas Tu és. Então, nossas Bíblias abertas, Êxodo capítulo 7. Vou fazer uma leitura um pouco mais longa do que nós normalmente fazemos. Pegamos a leitura a partir de verso 14. Êxodo 7, 14. Leremos os primeiros 3 pragas do Egito até capítulo 8, verso 19. Leem comigo, seguem na sua Bíblia, enquanto eu leio a palavra de Deus. O Senhor disse a Moisés: o coração de Faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Vá falar com Faraó pela manhã. Ele sairá às águas e você estará à espera dele na beira do rio. Leve o bordão que virou serpente e diga a Faraó: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou para dizer-lhe: deixe o meu povo ir, para que me adore no deserto. Mas até agora você não quis ouvir. Assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e elas vão virar sangue. Os peixes que estão no rio vão morrer. O rio vai cheirar mal e os egípcios terão nojo de beber água do rio. O Senhor disse ainda a Moisés: diga a Arão que pegue o seu bordão e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que virem sangue, e haverá sangue em toda a terra do Egito, tanto nas vasilhas de madeira como nas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio virou sangue. Os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal. E os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Faraó virou-se e foi para casa sem dar atenção ao que havia acontecido. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água para beber, pois as águas do rio não podiam beber. E assim se passaram 7 dias, depois que o Senhor feriu o rio. Capítulo 8, verso 1. A segunda praga. Tá bom. O rio em sangue é alguma coisa. Eu espero que aquele que tem medo de rã não se apavora. Mas vamos lá. Verso 1. Depois o Senhor disse a Moisés: vá falar com Faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir, para que me adore. Se você não quiser deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todo o seu território. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em sua casa, no seu quarto de dormir, sobre a sua cama, nas casas dos seus oficiais, sobre o seu povo, nos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs virão sobre você, sobre seu povo e sobre todos os seus oficiais. O Senhor disse ainda a Moisés: diga a Arão
que estenda a mão com seu bordão sobre os rios, sobre os canais, sobre as lagoas, e faça subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, subiram as rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: peçam ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei que o povo vá e ofereça sacrifícios ao Senhor. Moisés disse ao Faraó: tenha a bondade de me dizer quando é que devo orar por você, pelos seus oficiais e pelo seu povo, para que as rãs sejam retiradas de você e das suas casas e fiquem somente no rio. Faraó respondeu: amanhã. Uma curiosidade: por que ele não disse agora? Talvez ele queria provar Moisés, se ele mesmo tinha poder ou não, não sei. Não sei, uma curiosidade só. Moisés disse: seja conforme a sua palavra, para que você saiba que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs se afastarão de você, suas casas, seus oficiais, seu povo ficarão somente no rio. Então Moisés e Arão saíram da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme havia combinado com Faraó, e o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Os egípcios ajuntaram as rãs em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. A terceira praga, verso 16. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda o seu bordão e bata no pó da terra, para que se transforme em piolhos por toda a terra do Egito. Eles assim fizeram. Arão estendeu a mão com seu bordão e bateu no pó da terra, e houve muitos piolhos nas pessoas e no gado. Todo o pó da terra se transformou em piolhos por toda a terra do Egito. E os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos, mas não conseguiram. E haviam piolhos nas pessoas e no gado. Então os magos disseram a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Bem, nós lemos 3 das pragas, são 10 em total. Creio que existe uma progressão nas primeiras 9 pragas que nos leva a esperar pela 10ª praga, a última praga. As primeiras 9 estão apontando ou preparando o caminho para a última praga. Se podemos imaginar as pragas como uma música de orquestra, as primeiras 9 são movimentos preliminares. Escutamos os instrumentos, cada um na sua vez, ora as cordas, ora os instrumentos do sopro. Mas isso tudo é prelúdio para o momento em que toda a orquestra entra, baterias, cordas, sopro, tudo junto. Este final, o grande final, é a 10ª praga, a morte do primogênito, é a instituição da Páscoa. A Páscoa, que veremos em seguida, é muito importante como feriado, não só pela nação de Israel, mas até hoje para nós, embora por outra razão. Por isso que eu acho que as 9 estão levando, preparando, apontando para o número 10. Ao ver e ler todas as 9 pragas, nós só lemos 3, mas ao ler as 9 pragas, observamos um padrão em todas elas. A primeira praga
é anunciada de manhã cedo. Nós vimos isso, capítulo 7, verso 15. Moisés se encontrou com o faraó antes que o dia oficial começou. Isto também acontece na quarta praga. Capítulo 8, verso 20, Deus manda Moisés de manhã cedo para encontrar com faraó, para anunciar os enxames de moscas. E de manhã cedo, a sétima praga também é anunciada para faraó desta mesma forma, a chuva de pedras ou granizo. Capítulo 9, verso 35, todos estes três anunciados de manhã cedinho, antes que comece o dia oficial de faraó. A segunda praga é também anunciado, mas não de manhã cedo. Nós lemos isso no capítulo 8, verso 1. Moisés se encontrou com o faraó no meio do dia, talvez com a audiência na sala do trono deles, para dizer que Deus enviaria as rãs. E a quinta praga acontece da mesma forma, 9:1, para anunciar a morte dos animais. E por fim, a oitava praga, os gafanhotos, é anunciada desta mesma forma, capítulo 10, versículo 1. A terceira sequência, então, das pragas acontece sem aviso prévio. A terceira praga que nós já lemos, 8, verso 16, simplesmente acontece sem avisar. Como observamos a mesma coisa na sexta e na nona praga das trevas, da escuridão. Estes são, se podemos imaginar assim, os três movimentos que compõem o prelúdio para a 10ª praga, que será a Páscoa. Mas nós podemos observar as pragas de alguma outra maneira. Agora, esta parte fica um pouco mais técnico, então trabalhem comigo, fiquem comigo. Pois os egípcios adoraram muitos deuses. Tiveram um panteão de deuses, na verdade. Panteão significa um conjunto de deuses num sistema religioso. Isso é um panteão. No Egito, eles adoraram cada deus que eles viram que podia ser responsável por uma parte da vida pessoal deles. Ou talvez alguma questão da sua nação também. Já falamos sobre a cobra, não sei se você lembra, algumas semanas atrás, aquela imagem de Faraó com o capuz assim aberto, como se fosse ele e a cobra prestes para dar bote. Essa deusa da cobra tivera nome, o nome dela era Wadjet, e ela era a protetora de Faraó. Tinha outro deus chamado Api, deus da inundação do rio Nilo. Acreditavam que este Deus trazia a prosperidade para suas plantações. Também eles adoraram Ekiti. Ekiti, ela era uma rã. E os egípcios acreditavam que ela dava vida aos recém-nascidos. Então era bom uma grávida ver uma rã pela casa, pelo pátio. Talvez você já ouviu falar de Ra, o deus do sol. Mas tiveram outros também, Sekhmet, Ator, também deusa e deus dos céus. Geb, também deus da terra, era adorado. Mas ninguém queria deixar o Geb cair na risada, porque acreditavam que quando ele dava risada, a terra tremia com terremotos. Esses são alguns dos deuses dos egípcios somente. Tinha outros, mas eu acho que com isso dá para
pegar a ideia. Cada ocasião de vida tiveram que buscar uma ajuda de um Deus ou deusa diferente do que na outra ocasião. Não sei de você, mas isso para mim fica cansativo. Hoje eu vou precisar de qual Deus? Qual vai ser o problema que se apresenta diante de mim? A quem eu vou ter que orar? E como que eu vou lembrar da forma que aquele Deus ou deusa é adorado ou não? Como que eu devo sacrificar a ele ou ela, trazer as ofertas que ela quer? Na verdade, ter um panteão, acreditar em muitos deuses, é um sistema religioso opressiva, ruim, cruel. E agora nós podemos até achar que nós somos pessoas modernas, mas buscamos em geral a mesma coisa. Quantas pessoas você conhece, dos seus vizinhos, familiares, amigos, que vivem buscando a bênção do santo de não sei o que, ou de frequentar a sessão espírita do pai ou mãe do santo não sei o que? Até em igrejas evangélicas existem a oração para os anjos, e acaba sendo a mesma coisa. Nós não somos nem um pouco diferente do que os egípcios. Mas nós somos, em geral. Olha, espero que nós aqui somos, mas em geral nós somos. A primeira vez que nós sofremos um acidente de carro no Brasil, a gente estava voltando para casa na BR-116 em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. O trânsito parou na nossa frente e nós também paramos, e então sentimos aquela batida quando o carro atrás bateu em nosso carro. Saí do carro e o motorista atrás também saiu do carro dele, mas em vez de vir ao meu encontro, ele foi para trás do carro dele, onde eu descobri que ele bateu em nós porque a senhora atrás dele havia batido nele. E como ele não segurou o freio firme, então ele também bateu em nós. Aquela senhora não queria admitir responsabilidade. Ela olhou para mim e disse: então é sua culpa. Você não devia ter parado na pista. Ela nos assegurou que ela orava para São Cristóvão antes de toda a viagem dela. Então não podia ser a culpa dela. Não sei se vocês sabem, mas são milhares de santos. Milhares. Um panteão de santos. Alguns estimativos talvez colocam um número mais alto, mas eu já vi em 8.000 santos a quem você pode orar. Imagina, 8.000. Se você vai orar para um santo por dia, isso levaria você a passar 22 anos até que você passar por todos os santos a quem você pode orar. E então, ao nosso redor, pais e mães de santos estão oferecendo e vendendo seus serviços, as suas adorações. Há quantos outros espíritos que eles dizem que podem resolver algum problema ou situação na vida das pessoas que frequentam seus lugares. Por isso que nós precisamos das pragas do Egito, pois Deus destruiu o panteão dos egípcios. A primeira praga usou o rio, que em vez de trazer prosperidade, virou sangue e trouxe morte e mau cheiro. A segunda praga virou a venerada rã em um reptil nojento e insuportável. A terceira praga, a dos piolhos, pegou o pó da terra. A quinta e a sexta também usavam elementos da terra para matar e castigar os deuses dos egípcios, do céu, o sol, o vento. O vento trouxe moscas e gafanhotos e granizo. O sol escureceu. Cadê o Deus ou deusa dos egípcios?
do Egito que resiste ao grande eu sou? Cadê o Deus? O Deus é do Egito que resiste ao Criador. Mas sistematicamente, Deus se revelou soberano sobre cada confiança e esperança dos egípcios. Veja o que Moisés escreveu depois sobre este acontecimento. Eles partiram de Ramassés no 15º dia do primeiro mês. O povo de Israel, no dia seguinte ao da Páscoa, os filhos de Israel saíram corajosamente aos olhos de todos os egípcios, enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia matado entre eles. Veja bem a última frase. Também, contra os deuses, o Senhor executou juízos. Números 33. Eu quero dizer isso muito claro para todos nós. A melhor coisa que pode acontecer na vida de qualquer um de nós é quando nós vemos os deuses falsos que buscamos caírem. Quando nós vemos a glória falsa de alguém que não merece a glória cair. Isto é a melhor coisa que pode acontecer. E é sempre bom quando os fakes são derrotados, para que então confiamos no verdadeiro e vivermos para o real. O que era? O que queriam ao adorar uma rã? Deus triunfou sobre a rã, trouxe demais. Vocês querem adorar a rã? Então vamos lá, você vai achar isso até mesmo dentro da panela de pressão, que uma vez que você colocou o feijão não estava lá, mas depois que você olhou estava lá. Deus fez isso para que nós podemos colocar toda a nossa confiança e esperança nele somente. E é tão completo, irmãos, a vitória do Senhor sobre o panteão egípcio, que Ele mesmo usa a fé dos egípcios contra eles. Na verdade, eu acho um pouco cômico o que aconteceu com os magos do Egito. Vimos semana passada, lembra a cena da cobra no chão, a cobra de Deus no chão engolindo as cobras que era dos magos, aquela cobra gorda então voltando para ser vara novamente. Isso já foi uma cena forte, com certeza, mas percebemos nesses primeiros 3 pragas que os magos estavam ainda com a esperança que eles iriam conseguir vencer o Deus dos hebreus. Então eles tentaram fazer a mesma coisa com a água do rio e com as rãs, as primeiras 2 pragas, e eu acho cômico, porque não teria sido mais interessante se os magos, usando os seus poderes, não poderiam reverter a praga e não copiar a praga? Vimos ao ler sobre a primeira praga que eles pegaram outra água que era água ainda e tornaram esta água em sangue. Mas por que eles não pegaram sangue para fazer água em vez de sangue, para que eles não precisassem mais cavar poços para poderem beber alguma coisa? Não, que Deus usa o poder deles contra eles mesmos. A mesma coisa acontece com as rãs. Daqui um pouco o faraó está dizendo: chega, não quero mais ver rã na minha casa, cansei disso. Por que os magos, em vez de produzir mais rãs em cima de outras rãs que Deus já havia feito, por que eles não fizeram assim? Vamos matar esses rãs, eu vou fazer desaparecer o que Deus fez. Há um só que consegue mudar a composição de água, ou fazer gafanhotos ou piolhos aparecer. Há um só que consegue usar o que Ele mesmo criou para virar outra substância. Este é o Criador que
fez as coisas, então é aquele que tem poder para mudar ou suspender as próprias leis da criação que Ele mesmo criou. Ele pode, porque Ele é soberano. É isso que quer dizer soberano. Será que nós devemos duvidar do poder que Ele tem? Ele usa o poder suposto dos magos contra eles mesmos. Não, nós não temos motivo para duvidar. Nós não temos muito menos motivo para nos exaltar dizendo, agora que somos gente moderno, então acreditamos que somente naquilo que é somente científico, não precisamos acreditar mais em milagres. Esperamos o que exatamente? O Criador não se submete à sua criação. Ele muda o que Ele criou, porque Ele pode. Por isso que é tão importante a questão doxológica. Você precisa gloriar naquele que é de fato soberano. E de repente, todos os outros começam a perder importância, influência, valor na sua vida. Interessante que alguns dos magos, pelo menos, começaram a perceber que eles estavam lidando com uma força maior. Na terceira praga, você lembra que nós lemos, eles tentaram reproduzir os piolhos, mas não conseguiram. Por quê? A única razão que eles conseguiram produzir as primeiras duas é porque Deus permitiu. E agora eles não conseguem, eles percebem, agora tem um poder, pelo menos, se eles acreditavam no Deus verdadeiro ou não, mas tem um poder além de nós atuando aqui. Ao chegar à sétima praga, capítulo 9, versos 20 e 21, alguns deles viram crentes, pelo menos em Moisés, e toma previdência para não perder seus bens, diante do aviso do Moisés. A adoração verdadeira começa com o entendimento correto de quem estamos adorando. E uma das razões que devemos estudar o livro de Êxodo é este: precisamos urgentemente resgatar o nosso entendimento correto do pecado. Precisamos entender o pecado. Nós estamos chegando ao momento em que Deus vai dar sua lei ao seu povo. E é um problema, uma dificuldade às vezes, nós entendermos o que é ferir a lei de Deus. Justamente porque nós não entendemos o pecado, a sua seriedade, e não entendemos a sua seriedade, o quão horrível é pecar, porque não apreciamos a glória de Deus de fato, daquele que deu a lei. Se nós não entendermos a glória de Deus, então nós não vamos dar razão ou caso ao pecado que Ele nomeou. Pior é que, se isso for o nosso caso, jamais poderemos apreciar o que aconteceu na cruz de Calvário. A cruz de Calvário não será um momento precioso para nós, se não entendermos o pecado corretamente. Não somente não arrependeremos, justificamos o pecado, damos desculpa, porque não entendemos glória. O autor de Hebreus disse que isso é desprezar ou pisar no Filho de Deus, no seu sacrifício. Esta é a razão que estamos estudando o livro de Êxodo junto. Enquanto nós caminhamos, chegando cada vez mais perto do Monte Sinai, da revelação da glória de Deus, precisamos lembrar o propósito dele ao
destruir o panteão egípcio com tanta força. Ele nos falou, capítulo 6, verso 7, vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Ele somente é o Todo-Poderoso. Ele somente é o soberano. Ele pode tudo que Ele quer, quando Ele quer. Os propósitos são dEle. Quando entendemos disso, daí estamos preparados para viver para a glória dEle, como Ele merece. Amigo, se você não entende disso, você não entenderá, não terá condição de apreciar quando falamos para você que Deus é amor e que Deus te ama. Aliás, é provável que para você possa ouvir que Deus te ama e sem entender o pecado e a glória de Deus, você vai achar mais claro que Ele me ama. Eu também me amo. Eu sou muito amável. Mas quando entendemos nossa vida corretamente, que somos seres criados e prestamos primeiro contas ao Criador, que Ele sabe todas as coisas, que Ele pode todas as coisas, daí estamos em condição de começar a adorá-lo em espírito e em verdade. Daí estamos com condição de se render a Ele como Ele merece. Ele é quem precisamos buscar. Ele já demonstrou seu poder sobre estes outros deuses, justamente para que você hoje pode saber que Ele é o único. E Ele já revelou seu amor e a sua justiça quando Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz para que você hoje pode estar reconciliado com Deus. Ou seja, Ele não nos deixou, Ele não deixou você desamparado. O único soberano virou seu Salvador. Então este é o nosso convite. Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que ele se aproxime de Deus, que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Eu espero que isso é o testemunho de todos aqui, que vocês estão também buscando o Senhor pela fé, o único verdadeiro. A última lição, breve aqui, acredito que vamos voltar para isso semana que vem também um pouco. Sabemos que a partir da quarta praga, Deus começou a fazer distinção entre os hebreus e os egípcios, entre Gozen, o distrito onde moravam os israelitas, e o restante do Egito. O que foi sofrido no Egito, então, não foi mais sofrido pelo restante, pelos israelitas. Mas eles passaram pelos primeiros 4, desculpe. Os hebreus sofreram com os primeiros, eles sofreram com as águas que viraram sangue, o cheiro do rio de morte, o fedor de morte. Sofreram com as rãs, com os piolhos. A segunda praga, a forma que as rãs foram embora foi tão horrível quanto a forma que elas chegaram. Moisés explicou, versos 3 e 14, capítulo 8, que o cheiro mau de milhões de rãs em decomposição ao pleno sol encheu a terra com seu fedor. Ou seja, ter as rãs era ruim, não ter as rãs era ruim.
Eu não sei. Mas eu imagino, porque eu sei quanto que aquele fedor fica nas nossas narinas. Você já sentiu o cheiro de algum ser vivo que era vivo em decomposição? É ruim. E 2 dias no sol ali, até que passar aquele cheiro. Eu lembro quando o cavalo, isso é a história para a semana que vem, o cavalo morreu atrás da nossa casa aqui em Jardim Eldorado. É o cheiro assim nas narinas que não saía e não conseguia nem comer comida direito porque era ruim. Por que Deus deixou o seu povo passar por este cheiro? Talvez Deus queria dar uma lembrança forte para que o seu povo pudesse lembrar o quão nojento é a idolatria, o pecado. Traz morte. Ao lembrar o cheiro da morte, talvez por alguns dias ou semanas depois disso tudo, podiam lembrar de quão completo foi a vitória de Deus sobre os deuses dos egípcios. E lembrar o quão fútil é confiar em qualquer outro Deus. Idolatria de fato é sem sentido, uma vez que temos uma visão do Deus verdadeiro. Talvez isso seja uma lição que nós também podemos lembrar. A Palavra em PH é o Ministério de Pregação da Igreja Bíblica Cambirela. Nós reunimos todos os domingos às 18 horas na Palhoça, na Grande Florianópolis. Busque por Igreja Bíblica Cambirela no Google ou procura no Instagram @ebc.palhoca.